Sejam bem-vindos a mais um episódio de Cravo e Crimes, mais um podcast sobre True Crime, por que não? Sejam bem-vindos de volta, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Sejam bem-vindas as pessoas que são novas no podcast, tem muitas pessoas esses dias que são novas aqui, então eu quero dar o bem-vindo a vocês, a essa família doida, que é maravilhosa. Mas, antes de tudo, eu queria agradecer muito a vocês pelas mensagens que vocês têm me mandado, pela resposta de vocês aos episódios. Eu fico extremamente feliz com o carinho de vocês, com vocês participando e sempre comentando alguma coisa. Fico muito feliz com a devolutiva de vocês. É uma coisa que me motiva muito a continuar fazendo isso que eu tô fazendo. E eu não vou chorar. Mas eu quero agradecer de coração mesmo a todos que mandaram mensagens, a todos que botaram lá o seu like e tudo mais. É muito legal e muito especial esse carinho que vocês têm. Então eu quero agradecer muito. E também falar que a gente tá chegando aos 500 inscritos aqui no podcast, o que é uma coisa doida. Nunca pensei que a gente fosse chegar a 500 assim em um ano e alguns meses. Queria agradecer muito vocês por esse carinho e por vocês compartilharem, por vocês estarem sempre avaliando. Isso faz com que, principalmente o Spotify, ele apareça para mais pessoas e vão chegando cada vez mais pessoas para curtir o podcast. Isso é uma coisa maravilhosa que me deixa muito motivada. Ver tudo isso acontecendo, ver um projeto que começou assim do nada pra mim, foi um desejo que eu sempre tive de fazer, um desejo que eu sempre tive de conversar com as pessoas sobre True Crime e não ter pessoas pra conversar. Então eu ficava assim, meu Deus, eu preciso fazer pelo menos um podcast que eu possa falar sobre isso e poder compartilhar com mais pessoas as histórias que eu conheço. Então é sempre muito legal essa devolutiva, essas pessoas vindo, a gente tá chegando aos 500 inscritos, o que é muita gente, e eu fico muito feliz com todo o apoio que vocês têm me dado. Então, meu muito obrigada e bem-vindos às pessoas novas. E sobre o episódio de hoje, a gente vai falar sobre uma família dessa vez. Era uma família perfeita, digamos assim, mas vocês sabem que a família nunca é perfeita. A gente sempre tem nossos problemas dentro de casa, nenhuma família é perfeita. Mas digamos que essa família tinha um quê a mais. Não vou dar muito spoiler. Quero que vocês tenham o elemento da surpresa. Mas é uma história muito legal, uma história bem trágica, assim, bem triste. Principalmente por morte que tem de criança. Então, já fica meu aviso aqui que tem morte de criança. Se você não gostar, você pode já parar o episódio por aqui. Mas é uma história bem assim, que tem elementos muito bons de um crime e que ela não é muito comentada, assim, ela é bastante comentada nos Estados Unidos, teve uma repercussão bem grande, mas não se é comentado muito aqui, o que eu fiquei bem perplexa, porque é uma história que tem todos os elementos que geralmente as pessoas que gostam de True Crime têm. Então, sem dar muito spoiler, sem querer falar muito sobre a história e acabar me entregando aqui, vamos ao episódio de hoje. Antes de começar o episódio, gostaria de deixar aqui alguns avisos. Iremos abordar o assunto de assassinato de crianças. Se você não se sente confortável sobre esse assunto, eu peço que você não escute esse episódio de hoje. Temos mais muitos outros tipos de episódios que você pode ouvir aqui e que você pode se aventurar ouvindo. Então, se esse assunto não é pra você, eu peço que você não escute esse episódio. Vão ter mais muitos outros episódios que você possa ouvir. A história de hoje é sobre a família Caffey. Hoje vamos começar a nossa história um pouco diferente do que eu estou acostumada a fazer. Geralmente, eu gosto de contar um pouco sobre as vítimas do caso, mas vamos fazer um pouco diferente. Não se tem muita coisa sobre as vítimas no nosso caso de hoje, para variar. E eu não queria também deixar de dar o espaço que eles merecem aqui no nosso episódio. Como vocês podem ver pelo título desse episódio, foi um assassinato brutal de uma família que estamos falando aqui. Nós temos 5 pessoas. Terry e Penny, os pais, e Erin, Tyler e Matthew, os filhos. Eles eram uma família tradicional do Texas. Eles iam à igreja batista e todos na cidade conheciam eles. Penny tocava piano na igreja e Terry era um auxiliar de saúde domiciliar e um pregador leigo na igreja. A filha deles, a Erin, trabalhava meio período em um restaurante chamado Sonic
E ela era uma linda menina loira, cheia de carisma, conhecida pela sua linda voz, no qual ela sempre se apresentava na igreja, enquanto seus filhos, Matthew e Tyler, eram pequenos e só estudavam. Eles também tocavam instrumentos na igreja. As crianças da família Caffey foram educados em casa por muito tempo, então eles eram bem tímidos e bem educados. De acordo com um livro sobre o caso chamado Terror by Night, Penny sempre foi uma mãe incrível e uma esposa exemplar. Matthew era grande, mas um fofo como todo mundo. É descrito no livro que ele era um grande urso gentil, que mesmo que ele fosse do tipo de garoto que era do tamanho de um jogador de futebol americano, ele não machucaria uma mosca. Ele tinha um coração de ouro. Enquanto Tyler, o menino mais novo, era o espírito livre da família. Ele era descrito como um menino bem tímido, mas também que amava a aventura e as coisas que o deixavam animado. Erin era uma menina tímida, mas sempre foi a garotinha do papai. Terry sempre foi um pai muito dedicado e amoroso com seus filhos. Eles eram uma família muito respeitada na sua cidade, principalmente pelo serviço que eles prestavam à igreja. Uma família perfeita, eu diria. Foram assim que os eventos do caso de hoje, infelizmente, aconteceram. Na verdade, a polícia recebe um chamado vindo dos vizinhos da família Caffey. Ele dizia no telefone que ele estava com Terry Caffey em sua casa. Ele estava baleado, cheio de sangue, e a casa dele estava pegando fogo. Logo, a polícia respondeu a esse chamado, se assustando com o que o vizinho descrevia. Assim que o policial, Charles Dickinson, que era o único policial de plantão naquela madrugada, virou a rua dos Caffey, ele conseguiu ver no final dela um borrão laranja brilhando no escuro. À medida que ele dirigia mais perto, ele conseguia ver a casa pegando fogo. Ela já parecia que estava pegando fogo fazia um tempo, e a estrutura estava envolvida por chamas. O teto de metal começou a pesar mais para baixo devido ao seu peso. O policial rapidamente ligou para o operador de emergência para contatar os bombeiros, para que eles pudessem apressar o passo, pois a situação parecia bem crítica. Assim que o policial chegou, ele foi recebido pelo vizinho mais próximo da família Caffey. Quando ele entra na casa, logo de cara, ele consegue ver um homem deitado no chão, e esse homem era Terry Caffey. Ele levou mais de 5 tiros, pelo que parecia. 1 na cabeça, 2 no ombro direito e mais 2 nas costas. O rosto e o torso estavam completamente ensanguentados. Mesmo sendo uma noite fria, Terry usava somente uma camiseta branca, uma calça de pijama, sem sapatos e com uma meia molhada no pé. Tudo que Terry conseguia dizer foi que todos estavam mortos, e ele conseguiu dizer o nome do culpado que atirou em toda a sua família. O pai da família, Terry, que foi o único sobrevivente, disse em uma entrevista para o Dr. Phil que ele foi deitar e acordou com um cachorro latindo. Mesmo que ele não conseguia ouvir nada, ele voltou a dormir, até que ele acorda às 3 horas da manhã, com o som da porta do quarto dele sendo aberta com tudo. Ele falou que viu uma silhueta de alguém na porta do quarto e imediatamente escutou barulho de tiro. Sua mulher Penny começa a gritar e eles tentam se esquivar dos tiros. Ele se lembra de colocar o corpo sobre o de Penny para tentar se proteger e proteger ela. Foi assim que ele acabou levando diversos tiros no peito e na cabeça. Ele sente alguém respirando fundo diversas vezes, reabastecendo a arma, quando ele sente mais tiros. No total, ele recebeu mais de 10 tiros, na verdade. Mas mesmo assim, ele sobreviveu. E ele escutou a sua mulher gritando, enquanto o homem que estava atirando neles perguntou por que ela não morria logo. Então, um dos homens que entrou na casa deles pega uma espada que ele carregava, coloca no pescoço de sua mulher e esfaqueia ela no pescoço, quase decapitando. Terry Caffey fala para o programa que toda vez que a mulher dele respirava, ele conseguia ouvir o barulho dela tentando respirar, enquanto ela engasgava no próprio sangue. Ao mesmo tempo, ele conseguia ouvir o grito dos meninos no outro lado da casa. É quando o pai da família escuta o filho mais velho dizendo: "Não, Charlie, não!" E foi assim que ele percebeu que a pessoa que estava por trás do ataque, a família, era ninguém mais, ninguém menos do que o ex-namorado de sua filha, Charles Wilkinson. Os meninos estavam no quarto da irmã mais velha, trancados, com medo de tudo o que estava acontecendo. O filho do meio levou um tiro no pescoço, o matando instantaneamente, enquanto o mais novo estava trancado no armário e acabou sendo esfaqueado diversas vezes. E com isso, Terry imaginou que todos estavam mortos, e então desmaiou.
Quando ele acordou, ele sentiu um enorme calor. E foi quando ele percebeu que a casa estava pegando fogo. Foi assim que Terry decidiu que ele precisava procurar ajuda o mais rápido possível. Mesmo que ele tivesse quase certeza que todos da sua família estavam mortos. Ele precisava contar quem era o assassino da sua família. Ele consegue sair da casa dele, e o vizinho mais próximo dele vivia a cerca de 365 metros de distância. E mesmo com toda essa distância, ele toma uma força que eu não sei de onde veio. E ele vai se arrastando no chão. Ele se segura em árvores em tronco. Ele tentava andar, mas dava 2 passos e caía no chão novamente. Terry fala que ele se arrastou e ele pedia a Deus para que ele conseguisse chegar até a casa de seus vizinhos para identificar o assassino de sua família. E é quando o vizinho abre a porta e encontra Terry em uma situação deplorável, cheio de sangue, com marcas de tiro em diversas partes do corpo. O vizinho obviamente fica em choque, e tudo o que ele consegue falar para o vizinho era que a família dele estava morta e que o culpado era Charlie. E quando a polícia chega e Terry fala para eles que Charlie foi o culpado, rapidamente ele foi capturado dentro de 1 a 2 horas depois do assassinato. Charlie foi encontrado deitado no trailer do seu irmão. Os policiais fizeram a busca por Charlie, reportam que eles viram uma pistola ao seu lado, e depois foi confirmada como sendo uma das armas do crime. Além da arma, eles acharam munição no quarto também. Os policiais estavam prestes a levar Charlie, ele apenas estava precisando colocar os sapatos. Foi quando os policiais notaram que tinha sangue no sapato dele, e eles também pegaram isso como uma evidência para o caso. Depois que Charlie foi levado para a delegacia para prestar depoimento, foi pedido para ver uma busca e apreensão no trailer do irmão dele para procurar por mais evidências que pudessem ter na casa. Um dos policiais estava procurando em uma pilha de roupas e ele se deparou com o que parecia ser um grande bicho de pelúcia, mas não era. O que estava debaixo da pilha de roupa, na verdade, era Erin Caffey, a filha mais velha de Terry. Sim, senhoras e senhores, ela também estava viva. Erin estava deitada em uma posição fetal e parecia estar muito desorientada. Ela até mesmo chegou a perguntar para o oficial aonde ela estava. Depois que os policiais perguntaram para Erin o que ela lembrava, tudo o que ela disse foi fogo. Era tudo o que ela conseguia se lembrar naquele momento. Enquanto isso, Terry foi levado para a cirurgia imediatamente. E antes de entrar para o procedimento, a irmã de Terry disse para ele que Erin estava viva, que ele ainda tinha um motivo para viver. Com a polícia acreditava que Erin era a vítima nessa história toda, ela foi levada para o hospital também para fazer um exame para determinar se ela havia tido alguma violência sexual e se ela havia sido drogada por ela não lembrar do que tinha acontecido. Enquanto Erin estava sendo examinada, Charlie estava sendo questionado na delegacia. Logo no começo, os detetives falaram que ele tinha um sobrevivente e que o sobrevivente tinha identificado ele como um dos atiradores. Aí vem uma coisa que vai deixar vocês sem entender nada. Mas claro que eu tô aqui para resolver todos os seus problemas e explicar tudo para vocês. Charlie disse que Erin foi a pessoa que teve a ideia de matar toda a família dela e que ela queria seus pais mortos. Charlie explicou para a polícia que a ideia dele era que eles fugissem, já que os pais de Erin não aceitavam que eles ficassem juntos. Mas tudo que Erin disse foi que não, que ela queria que eles morressem. Iremos falar de Erin mais pra frente, com certeza. Mas vamos dar seguimento ao que aconteceu depois que Charlie foi preso, mas guardem essa informação no coração, porque vai ter muito, muito mais pra gente conversar. Então Charlie jogou tudo na roda e falou os nomes de Charles Wade e de Bob Johnson, 2 amigos dele que estavam com ele e que participaram dos assassinatos. Charlie disse que ele pediu ajuda a Charles Wade e, como um bom amigo que ele é, ao invés de falar não para cometer um assassinato, ele respondeu que sim. Por que não, né? É aquela velha história, se seu amiguinho falar para você pular de um precipício, você pularia? Acho que tem pessoas que diriam que sim. Charles Wade é uma dessas pessoas, mas calma, que Charlie não aceitou tudo isso de graça. Charlie prometeu para ele $2.000, então ele aceitou participar desse plano, por $2.000. Muito boa essa quantia, né? É assim, uma herança quase, mas enfim. E Bob Johnson foi junto porque sim. Ele não dá nenhuma razão maior por qual ela estava lá e por que quis participar do crime. Depois de tudo isso que Charlie havia falado, os policiais rapidamente foram atrás de Charlie Wade e de Bob Johnson. E rapidamente as 3 confissões se alinharam. Foi uma coisa que todos falaram ao sair de carro da casa, enquanto a mesma pegava fogo.
Erin Caffey chegou a comentar: "Puta merda, isso foi demais." Então, para os policiais, não se tinha mais dúvida que Erin tinha muita coisa a ver com o assassinato da sua mãe e irmãos e a tentativa de assassinato de seu pai. Uma coisa que a detetive do caso disse para a entrevista com o Dr. Phil foi que tudo que Erin falava era sobre o incêndio que teve na casa dela, mas ela não cheirava fumaça. Geralmente, quando isso acontece, quando alguém está perto do fogo, nós acabamos ficando com cheiro de fumaça, como, por exemplo, quando vamos a um churrasco ou quando vamos em uma fogueira. No máximo, a gente fica com aquele cheiro no cabelo. Mas Erin não cheirava fumaça nenhuma, o que é já muito estranho, e que foi um ponto que começou a gerar muita dúvida nos investigadores do caso, e com as confissões, as coisas foram ficando cada vez mais claras. Assim que Erin foi examinada, ela foi liberada para ir com seus avós visitar o pai dela no hospital. Tinha até mesmo policiais escoltando eles até o hospital em que Terry estava, só que eles foram avisados no rádio que Erin havia sido implicada como mandante do crime, e eles pararam no meio da estrada e prenderam ela ali mesmo. E a coisa mais triste desse caso, não que o caso todo não seja muito triste, foi que, na verdade, quando Terry descobriu que a própria filha tinha sido acusada de assassinato e que ela estava implicada no caso, ele desabou de chorar. Ele fala que qualquer esperança que ele tinha para viver tinha tudo ido por água abaixo. Ele chora muito e ele teve que ser amparado pelos policiais que estavam com ele para dar essa notícia. Como Erin era adolescente ainda, ela tinha 16 anos, ela não podia ser interrogada, mas ela era autorizada para dar um testemunho escrito do que tinha acontecido. Ela disse o seguinte: "Eu acordei com a casa cheia de fumaça e 2 homens com espadas me disseram para deitar de barriga para baixo e não levantar. Quando eles saíram, foi quando eu liguei para o meu amigo Charlie. A próxima coisa que eu me lembro é ser acordada pelos policiais naquela casa e eu não me lembro quem foi ou onde estava." Ela ainda descreve que 2 homens estavam vestidos como ninjas e que eles sequestraram ela. Mas mesmo assim, mesmo com essa versão que ela havia dado, todos os 4 foram presos e acusados de crime capital. Terry, no meio disso tudo, queria saber o que a polícia tinha contra Erin. Eles tinham testemunhos de colegas de classe de Erin que haviam escutado ela planejando os assassinatos da família dela. A promotora do caso disse que foi uma das reuniões mais difíceis que ela teve que fazer. O destino trágico da família Caffey foi traçado quando, há 5 meses antes do assassinato deles ter acontecido, foi quando Erin conheceu o jovem Charlie Wilkinson. Os dois se conheceram quando ela estava trabalhando como garçonete em um restaurante chamado Sonic, e o relacionamento dos dois começou a ficar sério bem rápido. Mas esse relacionamento preocupou muito os pais de Erin. Terry teve problemas e suas preocupações desde o começo com Charlie. Ele chegou a dizer: "Tem muitas coisas sobre ele que eu só não achava certo para mim." E o instinto dele estava certo no final das contas. Vamos falar um pouquinho de Erin, um pouquinho de Charlie, antes da gente continuar com o relacionamento dos dois. O pastor de Erin uma vez brincou que se ele tivesse mais 5 dela, ele poderia encher sua igreja aos domingos. Erin era fofa e pequena, com os olhos azuis acidentados e um sorriso sedutor. Ela gostava de receber muita atenção. Os meninos muitas vezes vinham à igreja para vê-la, e vários deles atribuíam crédito a aproximá-la de Jesus por causa dela. No Sonic, ela era a única car hop que entregava os pedidos de patins. Na maioria das tardes, seus admiradores estacionavam em qualquer lado do drive-in que ela estava esperando. No entanto, apesar do seu efeito sobre o rapaz, ela parecia ingênua. Muitos caras flertavam com ela, mas ela apenas corava e sorria. Abaixava a cabeça e patinava para dentro, falando que um cara tinha pedido o número dela. Terry e Penny eram protetores, alguns disseram excessivamente protetores com a sua filha. Seus estudos em casa começaram quando eles tinham 13 anos, e é uma coisa muito discutida na mídia. E Terry e Penny queriam estar mais perto da igreja, onde eles serviam como ministros jovens da igreja. E seus irmãos, então eles inicialmente se matricularam em novas escolas públicas, o que foi muito bom. Ela começou a 8ª série só na Rain Junior High, e Matthew e Tyler frequentaram a Rains Elementary. Então, naquele outono, um incidente no ensino médio aconteceu, que perturbou Terry e Penny. Uma garota que demonstrava interesse em Erin a beijou no corredor. Os Caffey tiraram ela abruptamente e os filhos da escola depois de 1 mês do início do ano letivo, e Penny começou mais uma vez a ensinar eles um currículo baseado na Bíblia em casa. Ela e Terry
esperavam que a instrução individual pudesse beneficiar Erin, já que ela havia sido diagnosticada com transtorno de déficit de atenção e estava atrasada em relação aos colegas. Era uma existência isolada para uma garota sociável, onde a vida dela rodeava somente na igreja e na casa dos pais. Eles frequentavam os estudos bíblicos à noite e na igreja todos os domingos reservavam várias horas por semana para ensaiar músicas gospels, com Penny no piano, Tyler no violão e na gaita e Erin cantando. Seus filhos também compartilharam sua devoção. Matthew costumava testemunhar para quem pudesse ouvir, e Erin chorava de alegria enquanto ela cantava os solos na igreja dominical, tanto que às vezes ela tinha que parar no meio do verso para poder se recompor. Quando Erin completou 16 anos, em julho de 2007, ela tirou a carteira de motorista e uma picape Chevrolet antiga e começou a trabalhar no Sonic. Ela era tão protegida, disse um colega de trabalho. Era como se ela estivesse vendo o mundo pela primeira vez. Um dia, em uma reunião de comunhão da igreja, o novo diretor de jovens da igreja encontrou Erin namorando um adolescente. Várias crianças já tinham visto ela sentada na mesa de piquenique atrás da igreja, beijando o menino enquanto ele enfiava a mão por cima da blusa dela. Erin já tinha convidado para ir à casa dela e ela o considerava seu namorado. Mas Terry e Penny, que separaram os dois adolescentes naquele dia, ficaram profundamente envergonhados com o comportamento dela. Você não vai mais ver aquele garoto, disse Terry a ela. Vamos falar agora um pouco de Charlie. Charlie Wilkinson não era o cara mais educado a se interessar por Erin. Ele sempre parecia estar falido e dirigia um Ford Explorer surrado que precisava ser acionado. Ele era bonito, tinha um jeito meio despretensioso, com cabelos ruivos e olhos azul claro, e quase sempre usava botas de cowboy pretas e um enorme chapéu ocidental preto. Ele conheceu Erin no Sonic algumas semanas antes do início do seu último ano letivo, tendo acabado de voltar para casa de um campo de treinamento em Fort Sill, em Oklahoma, com a unidade de guarda nacional do Texas. Mais tarde, Charlie se lembraria da eletricidade do momento em que Erin deslizou até a sua janela do carro para entregar seu pedido. Vibração instantânea, ele disse. Erin chegava do trabalho todos os dias, dizendo que ela tinha conhecido o cara mais incrível chamado Charlie. Penny e Terry rolaram os olhos e seguraram a respiração, porque o histórico de Erin em relação a namorados nunca foi muito bom. Ela tinha apenas 16 anos de idade e ela já tinha um histórico de meninos que, digamos que não era muito uma boa escolha. Ela sempre tinha namorados que não faziam nem um mês e sempre eram meninos considerados rebeldes e encrenqueiros. Uma coisa que sempre deixava os pais muito preocupados era que ela nunca escolhia meninos que eram cristãos, já que a religião era uma coisa muito importante para a família deles. A primeira impressão geralmente é que fica, e digamos que o primeiro encontro de Terry com Charlie não foi lá aquelas coisas. Ele havia acabado de chegar em casa, enquanto Penny estava cozinhando preparando o jantar, enquanto Matthew e Tyler estavam sentados na sala assistindo Bob Esponja, enquanto Erin estava arrumando a mesa para todos jantarem. E lá estava Charlie, na cadeira do pai da família, assistindo televisão. Terry foi até ele e disse, "Você deve ser Charlie." E o menino apenas levantou o olhar e disse, "E você é quem?" O que eu já achei muito desrespeitoso. E Terry também achou. Ele conta no livro do caso que ele é uma pessoa à moda antiga, e ele acha que os mais novos devem respeitar os mais velhos. E vamos falar a verdade aqui. Você chega na casa do seu potencial sogro e nem levanta para cumprimentá-lo e ainda pergunta quem ele é muita sacanagem e uma atitude muito de moleque. Ai, sinto muito, já fiquei irritada com ele. Mas enfim. Charlie morava no campo com o pai, madrasta, um meio-irmão e uma meia-irmã. Seu pai trabalhava em uma fábrica de papel aos arredores de Dallas e sua mãe havia se mudado para Del Rio depois de seus pais se divorciarem. Ele a via apenas 1 ou 2 vezes no ano. Ávido caçador, ele passava grande parte do tempo pescando e rastreando porcos selvagens no mato e, com a maioria de seus amigos, era proficiente com armas de fogo. Ele planejava entrar na ativa após a formatura. Ele nunca havia sido preso e na escola ele não tinha tantos problemas disciplinares assim. Ele era impietoso e outros estudantes sabiam que era fácil de irritá-lo. Charlie podia bater na mesa ou sair furioso da sala de aula quando era provocado, mas geralmente ele fugia de uma briga. Com as semanas passando, Charlie começou a frequentar cada vez mais a casa dos Caffey. Com isso, ele virou uma presença frequente na casa deles. Penny, a mãe das crianças, era gentil e paciente,
Mas não demorou muito para ela não gostar de algumas atitudes de Charlie. Ele começou a se comportar como se ele estivesse na casa dele, sentando de um jeito desleixado, e para os Caffey isso era um desrespeito tremendo com a casa deles. Charlie também começou a vasculhar as coisas deles e foi pego várias vezes e repreendido pelo mesmo. Mas mesmo assim, ele adorava ficar fuçando nas coisas dos outros sem permissão. A desculpa que ele sempre usava era que ele estava procurando algum remédio para dor de cabeça. E com isso, as atitudes de Charlie foram deixando os pais de Erin preocupados que talvez Charlie não fosse uma boa influência para sua filha. As ações de Charlie foram piorando para os pais de Erin. Ele começou a dar muitos presentes para ela. Ela chegava em casa regularmente com rosas, doces e joias baratas, as famosas bijuterias. Penny e Terry não sabiam de onde Charlie estava conseguindo dinheiro para comprar tanto presente para Erin. E era uma coisa que incomodava muito eles, porque Charlie não trabalhava, então a imaginação dos Caffey foi um pouquinho longe demais. Um dia, Erin estava andando na igreja, mostrando um anel novo que Charlie havia dado para ela. Erin estava radiante com aquele presente. Até que uma das crianças da igreja veio perguntar para Penny se ela tinha visto já o anel de Erin, e ela respondeu que não. Ela foi imediatamente atrás de Erin para ver o porquê todos estavam comentando sobre esse tal anel. Ao chegar lá, ela descobriu o porquê. Charlie havia dado um anel de noivado para ela. Não era uma bijuteria, era um anel caro. Assim que eles viram o anel, eles chamaram os dois imediatamente para conversar. Charlie, quando perguntado sobre o que o anel significava, ele respondeu que era apenas um anel de compromisso. Disse que era um anel da mãe dele e que ele estava se prometendo para Erin com aquele anel. Os pais de Erin falaram para Charlie que aquele não era um anel apropriado para se dar para uma garota, ainda mais que Erin tinha 16 anos e ele 18. Era muito cedo e muito rápido. Charlie deu esse anel para Erin quando eles tinham apenas 3 meses de relacionamento. Eu entendo que quando somos jovens, adolescentes, nós ficamos um pouquinho entusiasmados assim quando a gente está em um relacionamento. Nós ficamos um pouco entusiasmados e achamos que aquilo vai ser para sempre. Mas com 3 meses, você dá como se fosse um anel de noivado para uma garota de 16 anos, é um pouquinho demais, eu acho. E os pais de Erin também acharam isso. E fizeram Erin devolver o anel para Charlie. E com o tempo, Terry e Penny ficavam cada vez mais cansados das atitudes de Charlie e eles deram novas regras para o casal. Eles falaram que essa coisa de Charlie ir todos os dias para a casa deles ia acabar. Eles se viam todos os dias na escola e eles não precisavam se ver muito além disso. Eles falaram que Charlie poderia ir na casa deles pelo menos uma vez na semana e que ele tinha que ir embora às 9 horas da noite. As regras antes eram bem diferentes. Charlie podia ir todos os dias para a casa dos Caffey, ficava o dia inteiro por lá, e podia ir embora somente às 10 horas da noite. O que eu acho que é um privilégio, assim, muito grande para Erin. Porque geralmente os pais, quando a gente namora, quando a gente é jovem, não deixam a gente ficar com o namorado até as 10 horas da noite em casa, assim. Principalmente pais religiosos, não iam permitir que o namorado ficasse na casa deles por muito tempo. Erin e Charlie, mesmo desapontados que não iriam mais se ver todos os dias, aceitaram os novos termos que os pais impunham. Depois do incidente do anel de noivado, os pais de Erin notaram mudanças preocupantes em sua filha. Ela sempre foi muito cuidadosa com a sua aparência. Nunca saía de casa sem estar impecável. O cabelo, a maquiagem e as coisas sempre tinham que estar perfeitas e ela sempre acordava cedo para se arrumar antes de ir para a escola. Mas depois que ela começou a namorar com Charlie, ela meio que ficou um pouco desleixada. Parou de usar maquiagem e não cuidava mais do cabelo. Antes ela era sempre muito antenada na moda, agora ela usava roupas aleatórias, sem se importar se elas estavam boas juntas ou não. E não eram somente as roupas e maquiagem que estavam preocupando os pais dela. Foi a atitude dela que mudou também. Antes ela era uma menina doce, com a fala mansa, mas agora ela respondia aos pais e mudou muito a sua relação com a mãe. Antes as duas eram grudadas e amavam ficar juntas, mas depois que ela começou o relacionamento com Charlie, elas só brigavam. Uma das brigas resultou em Erin dizendo que quando ela completasse 17 anos, ela iria sair de casa, o que chateou bastante Penny. Depois que Erin começou a namorar, ela parou de ir para a igreja e não queria mais ser cantora na banda que eles tinham. Outra coisa que ela começou a fazer foi ir muito mal na escola.
Os pais de Erin então decidiram consultar a famosa internet para saber mais sobre esse tal Charlie, o namorado da filha deles. E o que eles acharam convenceu eles que eles tinham que separar o casal. O que os pais de Erin encontraram por lá foi a página do MySpace de Charlie. Não sei se vocês lembram, mas o MySpace era um lugar incrível que a gente podia mudar o fundo, colocar música para tocar assim que alguém entrasse no nosso perfil, conhecer bandas novas e conhecer novas pessoas do mundo inteiro. Era uma rede social nova que era assim incrível. Era uma rede social muito boa dos anos 2000 e eu particularmente usava muito o MySpace. Foi onde eu encontrei até mesmo a minha banda favorita, que é o McFly, por lá. Eu sei como a minha audiência tem mais ou menos a minha idade. Eu sei que vocês todos eram bem cringe lá no MySpace também. Mas enfim, vou continuar a história, senão eu vou ficar aqui falando do MySpace por meia hora seguida. O que eles encontraram por lá na conta de Charlie foi uma página cheia de referências sexuais, e ele falava muito sobre bebidas alcoólicas. Eu sei que para vocês pode parecer uma coisa boba até, mas vamos pensar que estamos falando de uma família tradicional vinda do Texas, onde tudo era muito conservador e a religião é tudo. Então, Erin ter um namorado que falava abertamente sobre sexo e sobre bebidas alcoólicas não era nada bom. Eu sei que muitos de vocês podem julgar isso como besteira até. Eu mesma não acho isso nada demais. Mas temos que pensar que para eles era muita coisa. Vir de uma família religiosa pode causar muitas limitações na vida de um adolescente. E não foi diferente para Erin. Ela teve até uma vida sexual ativa com Charlie. Lógico que sua família não sabia disso. E para os pais dela, ele estava desvirtuando a sua filha. Então, para os pais de Erin, ele não era uma boa influência para sua preciosa filha. Eles decidiram que seria melhor se Erin terminasse o relacionamento com Charlie. Eles foram falar com Erin sobre isso, e por incrível que pareça, vocês vão ficar um pouquinho chocados, ela não brigou com eles, nem nada. O que foi muito estranho. Ela simplesmente falou pra eles que ela estava pensando já há um tempo em terminar com ele, mas ela não tinha um motivo pra terminar. Mas, no mesmo mês, Erin já estava falando sobre matar seus pais para seus amigos. Pra ela, era o único motivo e o único jeito dela poder ficar com Charlie. Matar os pais, disse Erin a Charlie, era a melhor opção. Ela falou sobre a ideia incansavelmente. Na escola, ela tocava no assunto pelo menos 1 ou 2 vezes por dia. Durante uma pausa para o almoço, em meados de fevereiro de 2007, um aluno do 3º ano a ouviu dizer a Charlie que matar seus pais era a única maneira de que eles ficassem juntos. Charlie, que tinha completado 18 anos naquele mês, queria ficar com Erin e prometeu fazer o que fosse necessário para fazê-la feliz. O seu pai costumava brincar que ele tinha a síndrome de cachorro perdido. Ele tentava ajudar quem estava com pouca sorte e Erin era alguém que tinha que ser resgatada. Charlie disse a vários amigos que pretendia matar os pais dela. Ainda assim, às vezes ele parecia indeciso em relação aos planos deles. Ele só queria fugir com Erin, disse um amigo. 2 dias antes do assassinato, ele admitiu ao mesmo amigo que gostaria de poder engravidar Erin, para que os Caffey não tivessem outra escolha a não ser aceitá-lo. Mas Erin foi insistente. Ela disse que ela era muito jovem para ter um filho, e enquanto seus pais estivessem vivos, ela e Charlie tinham que ficar separados. Ela praticamente o tinha na mão, disse uma garota que estava no último ano na época. Ela poderia fazer com que ele fizesse o que ela quisesse. Ela pedia algo e ela tinha na mão na hora. Na igreja, as pessoas perceberam que tinha algo de errado na família Caffey. Penny estava retirada de alguns assuntos da igreja e se recusou a participar de um retiro de mulheres na igreja, dizendo que precisava passar mais tempo com a sua família. Nas funções da igreja, Erin estava distante e distraída. Durante o jantar do Dia dos Namorados oferecido por um grupo de jovens, ela ficou de braços cruzados e preocupada demais para encher até copos d'água. A esposa do pastor ficou profundamente perturbada com o seu comportamento no final daquele mês, enquanto ela cantava no funeral do seu próprio avô. O pai de Terry morreu de um ataque cardíaco em 21 de fevereiro, e embora nenhum dos Caffey fosse muito próximo deles, eles cantaram Amazing Grace em sua homenagem. Terry e Matthew tocaram gaita com Penny no piano. Mas Erin, cujo canto jubiloso muitas vezes fazia os paroquianos chorarem e se levantarem, teve uma atuação indiferente. Sua voz falhou e sua prima, que não tinha o seu talento, a ofuscou. A esposa do pastor sentiu que algo estava espiritualmente errado com a menina.
Em 27 de fevereiro, 3 dias antes do assassinato, os Caffey exigiram que Erin terminasse o relacionamento com Charlie. Quando Erin chegou em casa naquela tarde, seu pai e sua mãe estavam esperando por ela na sala. Acabou, disse Terry para ela. Você está terminando com ele hoje. Quero dizer, acabou agora. E para surpresa deles, ela não protestou. Antes da família partir para o estudo bíblico, Erin prometeu que terminaria o relacionamento com Charlie. Sua história já estava começando a se desvendar quando Charlie estava sendo interrogado no escritório do xerife. O detetive, no início, ouviu Charlie sussurrar para si mesmo que ele estava em grandes problemas. O detetive informou a Charlie que havia sido identificado por uma vítima que havia sobrevivido ao ataque. Ele pediu que contasse exatamente o que havia acontecido na noite anterior. Se Charlie ficou surpreso com a notícia que havia deixado uma testemunha ocular, ele não se entregou. Lentamente, ele começou a distribuir informações. Erin havia ligado para ele na noite anterior, disse Charlie. Ela estava, ele contou, ainda muito chateada porque seus pais haviam dito para eles que eles não podiam mais ficar juntos. Mais uma vez, ela disse a ele que queria os mortos. Charlie incentivou ela a fugir, mas Erin disse, não, eu quero eles mortos agora. Por volta de 1h30 da manhã do dia seguinte, ele e um amigo tinham ido para a casa dos Caffey. O amigo que inicialmente ele tinha se recusado a identificar era o seu companheiro de caça, Charles Wade. O rapaz de 20 anos precisava de dinheiro e Charlie lhe ofereceu $2.000 se ajudasse a matar os Caffey. Dinheiro que Erin dissera a Charlie que encontraria em um cofre dentro de casa. Eles trouxeram a namorada de Charles, uma alegre estudante do último ano do ensino médio chamada Bob Johnson, sendo a pessoa que foi a motorista de fuga deles. Segundo Charlie, Bob não sabia quais eram os planos dos meninos, mas insistiu em ir com eles. Charlie disse ao detetive que quando eles chegaram, o cachorro dos Caffey latiu tanto que eles decidiram ir embora. Mas Erin ligou para ele no celular depois e prometeu manter o cachorro quieto enquanto eles voltassem. E assim, Charles no volante do Neon, eles voltaram para a casa da família Caffey. O trio pegou Erin no final da estrada da casa de seus pais e andou por aí por 1 hora conversando sobre o que fazer. Charlie disse ao detetive que pediu várias vezes a Erin que considerasse fugir, mas ela foi enfática ao dizer que queria que os pais morressem. Finalmente, eles voltaram para a casa da família Caffey e estacionaram na estrada. Foi combinado que Charlie mataria os pais dela e Charles, o amigo dele, cuidaria dos 2 meninos para que nenhuma testemunha ficasse para trás. Eu não tenho consciência, disse Charlie aos investigadores sobre a sua decisão para cumprir os desejos de Erin. Entrei no exército para fazer o que fosse necessário sem pensar. Quanto aos pais dela, ele disse, eu pretendia matá-los porque pensei que estava apaixonado por ela. De acordo com Charlie, as meninas ficaram no carro enquanto ele e Charles entraram. Eles entraram pela porta da frente que Erin havia deixado aberta. Armados com uma pistola calibre 22 e 2 espadas samurai, eles entraram e se movimentaram na casa com uma eficiência brutal. Charlie entrou no quarto de Terry e Penny no primeiro andar e atirou neles até que a arma travasse. Ele entregou a arma para Charles, que consertou a arma e disparou mais 2 tiros. Eles saíram do quarto e então Charlie voltou a cortar a garganta de Penny para ter certeza de que ela estava morta. Horrível. Isso foi horrível, ele ter voltado só para ter certeza que ela estava morta. Os tiros acordaram Matthew e Tyler, que chamaram os pais e se trancaram no quarto de Erin. Vocês têm noção do quão triste é isso? Os meninos foram pro quarto da irmã para se sentir seguros. Só para vocês terem noção do quão fria essa menina é. Os irmãos foram pro quarto dela para tentar se proteger, achando que a irmã poderia proteger eles. É um negócio assim que eu fiquei chocada e fiquei assim muito triste em ouvir. Charlie disse ao detetive que quando ele e Charles ficaram satisfeitos com a morte de Erin, Charles o instruiu a ir buscar as crianças porque os pequenos falam. Charlie recusou e Charles, em troca, ameaçou ir embora. Charlie subiu e disse para os meninos que saíssem do quarto de Erin e fossem para suas camas. Eles estavam assustados e Charles não suportava olhar para seus rostos. Matthew tentou resistir chutando Charlie e quando fez isso, o amigo de Charlie, que ainda estava lá embaixo,
Levantou a arma e mirou na sacada, onde os irmãos estavam, e atirou no rosto de Matthew. Ele caiu no chão e não se movimentou novamente. Charlie, que narrou os acontecimentos da noite com distanciamento, desabou ao contar como Charlie subiu as escadas e esfaqueou Tyler, de 8 anos. Eu não conseguiria, disse ele cobrindo o rosto com as mãos, porque ele teve que morrer. Mesmo assim, Charlie disse que achava que ele também havia esfaqueado Tyler pelo menos uma vez. Após a onda de assassinatos, Charlie disse ao detetive que ele carregou a mala com os pertences de Erin, que ela mesma tinha feito, para o carro. Ela parecia feliz, ele lembrou. Ela sorriu e disse: "Estou feliz que acabou." Ele e Charles voltaram para dentro e recuperaram o cofre, que Charlie abriu usando a combinação que Erin tinha dado para ele. A quantia arrecadada, junto com o conteúdo da carteira de Terry e da bolsa de Penny, totalizou apenas $375 e alguns trocos. Depois, usaram isqueiros do bolso para atear fogo nos móveis, roupas e lençóis. Enquanto corriam pela estrada de cascalho para longe da casa dos Caffey, os jovens puderam ver a casa estava em chamas. Enquanto eles dirigiram pelas estradas secundárias por um tempo para desabafar, mais tarde naquela noite, disse ele ao detetive, Charles o deixou ele e Erin no trailer, aonde eles fizeram sexo. Vocês têm noção que essa menina fez sexo depois de ter assassinado os pais? Vocês têm noção disso? Essa menina é, assim, uma coisa que eu não sei nem descrever. Eu fiquei, assim, impressionada e perplexa. A investigação avançou rapidamente na tarde do sábado. O detetive soube dos testes toxicológicos de Erin. Ela havia sido testada para Rohypnol, GHB e outras drogas que podem causar perda de memória, e deu negativo. Ela também não apresentou nenhum sintoma de inalação de fumaça e os testes de violência sexual deram negativo. O vice-chefe pegou Bob Johnson ao lado de fora do restaurante onde ela lavava a louça e parou Charles Wade, que dirigia o carro dela. Naquela tarde, no gabinete do xerife, ela se faz de boba com os policiais até que eles disseram que eles estavam sob custódia sobre Charlie e Charles, momento em que ela admitiu que ela sabia. Charles, que resistiu por um tempo, finalmente confessou sobre o questionamento do detetive. Os relatos detalhados da noite eram consistentes com o de Charlie. Charles não demonstrou remorso e contou casualmente como havia matado os 2 meninos. Antes de encerrar a entrevista, ele acrescentou um detalhe à história que Charles havia deixado de fora. Enquanto eles se afastavam da casa em chamas, ele disse que Erin gritou: "Puta merda, isso foi incrível." E mesmo com tudo isso que nós conversamos até agora, 2 vezes por semana, Terry viajava para Greenville para ver a sua filha. Isso mesmo que vocês estão ouvindo. Mesmo com tudo isso que nós conversamos, o pai de Erin ainda ia visitar a filha, mesmo depois de tudo que a gente está ouvindo. Ele não poderia fazer a Erin nenhuma pergunta das quais ele desejava fazer, para saber as respostas. Seu advogado o avisou que as conversas estavam sendo gravadas e qualquer coisa que Erin dissesse poderia ser usada contra ela no julgamento. Então Terry sentou-se em frente ao único membro sobrevivente da sua família, a garota que os investigadores lhe disseram que queria ele, sua esposa e filhos mortos, e conversou com ela sobre assuntos tão mundanos quanto o clima. Terry achava as visitas angustiantes, mas se sentia compelido a estar presente do seu único filho, vivo. Sua filha parecia frágil e ansiosa com seu macacão laranja de prisão, e no final de cada visita, ele fazia questão de dizer que a amava. Durante muitas horas, em que mantinham uma conversa educada, ele se aventurou apenas uma vez a lhe perguntar uma pergunta que vinha do fundo do coração. Era uma questão que preocupava mais do que as dúvidas sobre a inocência de sua filha. Ele perguntou para ela: "Eu e sua mãe éramos bons pais?" "E sim", Erin assegurou ele, piscando para conter as lágrimas. Ela não poderia ter pedido por uma mãe ou um pai melhor. Dada a complexidade dos casos de homicídio capital, representaram um pequeno condado rural, o gabinete do Procurador-Geral do Texas foi solicitado para ajudar o promotor distrital do condado de Rains para levar os 4 réus a julgamento. A Procuradora-Geral assistente, uma promotora experiente que enviou já 4 homens para o corredor da morte e seus 18 anos como advogada, foi designada para o caso. "Este não foi o caso mais brutal ou mais frio que eu já processei", disse ela. "Mas quando você pega todos os diferentes fatores e os junta,
Quão jovens aparentemente normais eram os meninos, quão implacáveis eles eram, o quão estúpidos, quão arrogantes, quão indigna era essa família, foi sem dúvida o caso mais perturbador que eu já lidei. Embora Charlie e Charles estivessem bebendo naquela noite, nenhum dos dois usava droga. O desejo de Aaron de ver seus pais mortos não parecia ser motivado por qualquer maltrato ou traumas. Sua avaliação psicológica, exigida pelo tribunal, não apontou qualquer evidência de abuso na família dos Caffey. No entanto, a promotora não tinha dúvidas de que Aaron havia planejado o crime. Os registros telefônicos realmente fizeram isso por mim, disse ela. Quando vi os registros telefônicos, percebi que não importava se o único dos réus testemunhassem contra ela. Ainda seríamos capazes de condená-la por homicídio capital. Os registros telefônicos corroboraram em um ponto crucial no relato de Charlie sobre os assassinatos. A partir das 23 horas e 46 minutos até a meia-noite e 48 minutos daquela noite, Aaron ligou 6 vezes para Charlie dentro da casa dos Caffey. Mas o melhor momento foi a 1h da manhã, a 1h58, quando ela ligou para ele mais 7 vezes. Isso estava totalmente de acordo com o que Charlie havia nos contado, de que ela estava ligando e dizendo: "Aonde vocês estão? Por que a demora? Se apressem. Volte e eu vou manter o cachorro quieto." A promotora sentou-se com Terry Caffey e ele mostrou os registros telefônicos no junho de 2007. Ela precisava explicar para ele o porquê os promotores estavam pedindo ao tribunal que certificassem que Aaron fosse julgada como adulta. Se ela fosse certificada, ela enfrentaria a mesma punição no julgamento que um adulto, incluindo a prisão perpétua sem liberdade condicional, com uma exceção notável. Mesmo quando certificado, um jovem não pode ser condenado à morte de acordo com a lei lá nos Estados Unidos. A promotora estava numa difícil posição de informar a vítima sobre o crime que também era o pai da criminosa. Foi uma horrível coisa que tinha que fazer. Expor a um homem que sua filha o queria morto e era responsável pela morte do resto da sua família, disse a promotora. Trouxe todos os documentos e fotos relevantes e examinamos tudo. Mostrei a eles as fotos da mala que Aaron havia feito, do cofre queimado que estava aberto com a combinação que ela havia dado para Charlie. Mostrei a ele o depoimento de uma amiga dela, deu aos investigadores sobre Aaron como ela queria que eles estivessem mortos. Contei a ele sobre ela e Charlie fazer sexo depois, o que foi de longe a coisa mais difícil que pude contar a ele. Terry chorava muito e ficava se perguntando: por quê? Não entendo, não prevemos nada que isso tivesse acontecido. E mesmo assim, depois de Terry ter visto todas as evidências, ele continuou a visitar Aaron e nunca vacilou em seu apoio, ficando do lado de sua filha em cada audiência no tribunal, segurando a sua mão. Para muitas pessoas que ficaram intrigadas com a sua lealdade, haviam pessoas, principalmente da igreja, que entendiam o imperativo bíblico do amor incondicional. Terry extraiu o apoio especial da passagem de Romanos capítulo 12. Abençoai os que vos perseguem. Um princípio que, no final, informou o desejo que os assassinos de sua família fossem poupados da pena de morte. Meu coração me diz que houve mortes o suficientes, escreveu Terry em uma carta ao promotor distrital. Quero ver eles, nesta vida, tenham a chance de se sentir remorso e cheguem a um estado de arrependimento pelo que eles fizeram. Matá-los não trará minha família de volta. Ele pediu que Charlie Wilkinson e Charles Wade recebessem penas de prisão perpétua sem liberdade condicional. Após consultar o gabinete do promotor-geral, o juiz honrou seus desejos e ofereceu um acordo judicial. Em novembro, cada um deles se declarou culpado de 3 acusações de homicídio capital, tendo uma sentença de prisão perpétua sem chance condicional. E Bob Johnson também se declarou culpada. Por ela ser apenas a motorista da fuga e ter ficado no carro, ela pegou 40 anos de prisão por ser acessória em 3 crimes. Nas audiências de sentença em janeiro de 2008, Terry se levantou para se dirigir a palavra a cada um deles no tribunal. Ele falou primeiro com Charles, que pareceu impassível, e depois com Charlie. Com o tempo, Deus me mostrou o que significa perdoar, disse Terry, enquanto os olhos de Charlie brilhavam em lágrimas. Charles Wilkinson, quero dizer a você hoje que eu te perdoo. Não tanto por você, mas por mim. Me recuso a me tornar um velho amargo. Se eu quiser me curar e seguir em frente,
Preciso encontrar algum perdão em meu coração. E essa foi a coisa mais difícil que já tive que fazer, porque você me tirou muito. Vocês têm noção que esse homem conseguiu perdoar Charles por ter matado a família dele? É uma coisa assim que eu realmente não entendo. Eu mesma não sei se teria essa paz no coração, assim, de perdoar alguém por uma coisa tão terrível quanto essa. Enfim, vamos continuar com a história que tem mais ainda. Por incrível que pareça, vamos lá. Hoje, Terry mora em uma casa de tijolos bem cuidada, cerca de 50 km sudoeste de Alba, perto do cemitério onde Penny e os irmãos estão enterrados. Ele se tornou ministro ordenado em abril e dá testemunhos na maioria dos fins de semana na igrejas locais, usando a história da sua família como lição da prática de perdão. Para a surpresa de muitos de seus amigos próximos, Terry se casou novamente. Ele encontrou uma esposa, uma divorciada que ele conheceu, que trabalhava como auxiliar de saúde domiciliar. A esposa dele agora estava criando 2 filhos sozinha. Ela o convidou para almoçar e eles nunca ficaram sem assuntos para conversar. Terry ele sentia a falta de ser um marido e pai. Ele precisava de alguém para se deitar ao lado, à noite, a que pudesse escutar seus problemas. Terry e a sua esposa fizeram votos em outubro de 2008, a poucos metros de onde o caixão da sua esposa e de seus filhos de Terry estavam descansando 7 meses antesamente. Os filhos da esposa dele têm uma leve semelhança com Matthew e Tyler. Terry, que tem um relacionamento caloroso com seus enteados, diz que, assim como Jó, ele foi duplamente abençoado por nunca ter vacilado em sua fé. Uma vez por mês, Terry faz uma viagem de 3 horas até Gatesville, onde Erin está encarcerada. Por insistência dele, ela recebeu uma sentença menor do que prisão perpétua sem liberdade condicional. Ele queria ter certeza de que ela tivesse algo para viver, disse ele. Então, Erin aceitou um acordo judicial, 2 sentenças de prisão perpétua a serem cumpridas simultaneamente e mais 25 anos adicionais, que garante que com um bom comportamento ela será elegível para a liberdade condicional quando ela tiver 59 anos. Agora que ela desistiu e o espectro do julgamento por homicídio capital desapareceu, as conversas deles não são mais restritas e Terry está livre para perguntar à filha o que ele quiser. No entanto, ele ainda parece muito hesitante. Tenho tantas perguntas e não quero acertá-la com todas de uma vez, disse ele. Até agora, ele optou por aceitar um enredo em que ela contou, que ela planejava fugir naquela noite, mas depois mudou de ideia. Os telefonemas, disse ela ao pai, eram para dissuadir Charlie de vir. Foi Charlie quem quis a morte da família, de acordo com ela, e quando ele chegou na casa dela, ela foi impotente para tentar detê-lo. Acho que ela pensou que Charlie estava apenas soltando fumaça, disse Terry. Não acho que ela realmente pensou que ele iria até o fim. Eu conheço a minha filha. Ela chorou uma vez que estávamos na minha caminhonete e eu atropelei um esquilo. Ela estava compassiva. Nenhuma criança é um anjo, mas sei que ela é capaz e sei que ela não é capaz de cometer assassinato. Ela contou outra versão da sua história a Israel Lewis, o conselheiro de saúde mental, contratado para avaliá-la na defesa. Quando ela falou com Lewis, Erin insistiu que Charlie havia um temperamento volátil. Ele matou a família dela depois de terminar com ele e depois a incriminou do crime. Trabalhei com muitos bons mentirosos, mas Erin foi uma das melhores, disse Lewis, que tem 19 anos de experiência aconselhando jovens infratores. Ela parecia totalmente genuína e sincera, e eu teria colocado a minha licença em risco para dizer que ela estava me dizendo a verdade. Ela falou com lágrimas nos olhos. Deus me salvará. Ele sabe que eu sou inocente. Eu chorava todas as vezes que saía da cela dela, disse Lewis. Só depois de saber dos detalhes da investigação que ele percebeu que Erin estava o manipulando. Ele continuou a visitá-la na prisão do condado, mas o que mais o perturbou ao final de 1 ano de aconselhamento foi perceber que ele não conseguia explicar o porquê ela queria que sua família fosse morta, tanto quanto o dia em que ele a conheceu. Ela permaneceu um mistério. Você poderia ter pago a ela para dizer algo negativo sobre sua família, disse ele. Ainda anseio pelo dia em que saberei o que a estava machucando o suficiente para tomar tal decisão. Os outros 3 réus concordaram em sentar-se com o repórter da Texas Monthly
e revisaram o caso na manhã do dia 1º de março de 2008. Todos eles deram relatos semelhantes, com Erin servindo como a força motriz por tais dos assassinatos. Bob, que cumpre pena de 40 anos, lembrou que Charlie pediu repetidamente para Erin que fugisse, já que o grupo havia dirigido antes do assassinato. Charlie ficava dizendo, "Tem certeza que quer fazer isso?" contou Bob. E Erin disse, "Por que você está me perguntando isso? Se me ama, você fará isso." Erin parecia exultante após os assassinatos, explicou Bob, e disse que estava livre. Na verdade, disse Bob, Erin queria sair do carro e ter certeza de que todos estavam mortos. E foi Erin quem insistiu que seus irmãos fossem mortos. De acordo com Bob e com Charles, os meninos implicavam muito com ela. E ela não queria que eles fossem deixados em um orfanato. Sim, senhoras e senhores, esse foi o motivo pelo qual ela quis que os irmãos morressem. Charles falou, eram motivos ridículos, nem mesmo motivos, apenas uma desculpa. Quando saímos de casa, ela estava mais feliz que uma criança na manhã de Natal. Numa tarde, o repórter visitou Charlie na unidade de Polunsky, a imponente prisão de segurança máxima que é conhecida por abranger e abrigar corredores da morte. Com 19 anos, em 2008, ele parecia incrivelmente jovem para alguém que nunca mais ultrapassará as torres de guarda e o arame farpado. Ele usava um uniforme branco engomado de presidiário, um corte curto e uma expressão triste. Ele foi franco sobre o horror que havia sido feito e ele não deu desculpas para si mesmo. Se eu fizesse parte do júri, eu teria enfiado a agulha em mim mesmo no braço, ele disse. Ao mesmo tempo, Erin teve ampla oportunidade de cancelar o plano. Foi ideia dela, disse ele. Se qualquer momento ela tivesse dito, afinal, não vamos fazer mais isso, isso nunca teria acontecido. Ele não tinha palavras ruins para as pessoas que ele tinha atacado tão cruelmente. Dos Caffey, ele pintou um retrato nostálgico. Você conhece aquelas fotos de família que eles imprimem em filmes e em outras coisas? Disse ele. Os antigos de cerca branca, eles eram perfeitos. Quando o repórter falou sobre Erin, sua voz se suavizou e ficou sentimental. Eu teria feito qualquer coisa por ela, disse ele. Ela era muito inteligente, muito cuidadosa. Eu não sei por quê. Ela queria que isso fosse feito. Por que tinha que ser assim? Mas ela era uma pessoa muito legal. Semanas depois do assassinato, quando ele estava detido na prisão no condado sob uma fiança de $1,5 milhão, ele estava arrasado quando seu advogado de defesa disse que Erin havia, de fato, pedido a um namorado anterior que matasse os seus pais também. O sargento entrevistou o garoto que Erin foi pega beijando na igreja e disse ao policial que Erin havia falado para ele com o desejo de matar seus pais, vários meses antes de começar a namorar Charlie. Isso mesmo, senhoras e senhores. Erin já havia comentado em matar seus pais antes. O que mostra aqui que ela é culpada, não tem dúvida disso. Assim, para mim, não tem dúvida de que ela é a mandante do crime. Isso me fez questionar muitas coisas, disse Charlie com a voz sumindo. Depois de meses me pressionando e me convencendo de tudo, comecei a pensar que talvez tudo que eu fosse apenas uma ferramenta. Ele não fala mais com ela desde a manhã do crime, está impedido de se comunicar com ela. Nunca mais ele pode falar com ela, na verdade. Ele sempre terá se perguntar se ela queria que seus pais morressem para ficar com ele ou simplesmente se livrar do controle da família. Não sei o que há de errado com a cabeça dela, disse ele. Ela precisa que isso seja examinado. Mas Charlie ficou mais perplexo do que amargo com o comportamento de Erin. Sabendo tudo o que ele sabe, o repórter lhe perguntou se ele ainda amava ela. Ele pensou por um momento, antes de responder a pergunta. Uma vez que você ama alguém, você não pode desistir, disse Charlie. Você sempre fará isso. E claro que não pode faltar aqui a entrevista que Erin deu para Dr. Phil. Não sei se vocês são familiarizados com o programa do Dr. Phil, mas ele é bem famoso nos Estados Unidos por entrevistar diversos criminosos e também por causar bastante em casos bizarros que acontecem por lá. Ele conseguiu uma entrevista com Erin e ela falou que ela estava presa por saber do assassinato da mãe e dos irmãos e por não ter falado nada sobre isso. Erin falou que a primeira vez que Charlie comentou que queria matar os pais dela foi antes do Natal, quando ele deu aquele anel de noivado para ela. Ela fala que ele falou sobre isso por 2 meses e que ela nunca comentou nada ou retrucou ou defendeu sua família, porque ela achava que ele não iria realmente fazer isso. O Dr. Phil começa contando para ela os ferimentos causados por Charlie e Charles
em seus pais e seu irmão e ela começa, entre aspas, a chorar. Eu digo entre aspas porque não dá pra ver nenhuma lágrima descendo. O Dr. Phil tenta colocar todas as evidências na mesa para Terry, mas mesmo assim ele ainda acredita piamente que Erin não planejou o assassinato da sua família. Então, para homenagear as nossas vítimas do caso de hoje, já que eu não encontrei nenhuma instituição de caridade em homenagem à nossa vítima, eu queria deixar aqui a instituição Casa de Isabel, que tem como objetivo trabalhar com adultos, crianças e adolescentes que são vítimas de violência doméstica familiar e contribui gratuitamente para essas pessoas junto com diversos órgãos públicos. Eles têm terapia para pessoas que sofrem esse tipo de abuso, também existe proteção para redução de danos e risco de uso de drogas. E eu acho que seria uma boa instituição para colocar aqui, para ajudar as pessoas que sofrem de violência doméstica, sem se importar com gênero, classe social, religião, cor e nem nada. Acho que trazer essas histórias para um público que gosta de ouvir sobre histórias sobre true crime, eu acho essencial fazer uma boa ação para os que precisam de ajuda. Então gostaria de deixar aqui, como sempre, o link das doações para a Casa de Isabel, para quem tiver interesse em doar ou saber mais sobre a luta deles. Como eu sempre deixo, o link está disponível na descrição do episódio, junto com as referências. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Foi um caso bem difícil de se fazer, não por não se ter muito material, tem muita coisa, mas pela brutalidade e pela frieza de Erin em relação a tudo isso. Ela já contou 3 versões diferentes do que aconteceu, e seu pai acredita que ela não foi responsável por ter sido a mandante do crime. Eu fiquei bem perplexa pela forma que o pai dela perdoou ela e pela forma que ele protege a filha. Estava conversando com a minha mãe sobre o caso e ela falou uma coisa que eu não tinha pensado, que é uma forma de mecanismo de defesa de Terry de ter de seguir em frente. Ele escolheu acreditar que a única sobrevivente da sua família não pode ter sido a mandante do crime e assim ele consegue seguir a vida dele. Mas por evidências fica bem difícil acreditar que ela não teve participação ativa no planejamento do assassinato da sua família. Então é isso. Não se esqueçam que estamos nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook. Eu estou sempre atualizando no Instagram quando saem episódios novos e quando sai alguma notícia relacionada a algum crime ou algum caso que eu já tenha feito aqui. Então, acompanhem nossas redes sociais, principalmente o Instagram, para que vocês fiquem por dentro de tudo que acontece aqui no podcast. Outra coisa que eu queria deixar aqui, como sempre, é a solicitação de casos. Por enquanto, eu estou fazendo casos que eu já tenha conhecido, são casos que estão na minha lista, ou casos que eu vou ouvindo em alguns podcasts que eu escuto, mas eu sempre estou aberta a fazer casos que vocês queiram que eu faça. Então, se você tem algum caso que você queira que eu discuta aqui no podcast, manda para mim no e-mail ou até mesmo no Instagram, que eu com certeza vou fazer, porque são casos que vocês querem que eu faça, então com certeza eu vou fazer. Então, se vocês querem algum caso que seja discutido aqui no podcast, manda pra mim que com certeza eu vou fazer. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado da história da família Caffey. Não se esqueçam de se inscrever nas plataformas que vocês escutam para vocês não perderem mais nenhum episódio aqui no podcast. Quem puder deixar 5 estrelas na plataforma que vocês escutam o podcast, isso vai ajudar muito para que o Spotify ou outro lugar que você escuta o podcast a divulgar e a chegar cada vez em mais pessoas. Assim você ajuda a gente a crescer. Eu vi que já temos mais de 65 avaliações. Meu Deus, quanta coisa! Aqui no Spotify, eu fiquei muito feliz mesmo de ter todas essas avaliações. E pelas pessoas novas, mais uma vez, que chegaram, queria agradecer por vocês terem chegado e terem gostado do podcast. Tem pessoas que falaram que amaram o podcast, estão maratonando, que eu fiquei bem feliz, de verdade. Então, eu queria agradecer muito a todas essas pessoas. E eu fico muito feliz com todo o carinho e amor que eu tenho recebido por cada mensagem e tudo mais. Muito obrigado por tudo mesmo. Compartilhem com seus amigos e parentes, ajudem o podcast a crescer cada vez mais e eu estou sempre aberta a conversar mais com vocês sobre os casos que eu contei aqui no podcast. Não se esqueçam que temos episódios novos todos os dias 5 e 20 do mês, às 20 horas. É isso, se cuidem e até a próxima. Cravos e Crimes é um podcast gravado, escrito, produzido e editado por mim, Gabriela.